continuou presa debaixo da mesa e é claro que ao longo dos anos as feridas das algemas começaram a aparecer. Pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração da série Na Mira. Pois é, e o caso de hoje, eu conheço esse caso já tem uns 2, 3 anos, e essa história, ela é muito chocante, em níveis assim, estarrecedores. Eu acho que se eu tivesse que comparar, eu diria que esse caso é uma soma de Família Turpin e A Madrasta do Mal. Então, acredite, as emoções hoje serão fortíssimas. Nesse momento, eu já quero agradecer as pessoas que contribuem através do Valeu, mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, incluindo a Lulu Tanoeiro e a Carla Moraes. Eu fico muito feliz com a gentileza, com o carinho, e eu desejo que vocês possam ser retribuídas de diversas formas, de diversas maneiras. Eu fico contente que eu sei que o gesto é o que move essa doação. Eu fico muito feliz. Eu espero que vocês possam colher, literalmente, todas essas sementes de formas inesperadas. E a gente vai começar esse caso agora. Teresa Knorr nasceu em 14 de março de 1946, filha de Jean e Suenne Gay Cross, em Sacramento, capital da Califórnia. A Teresa era a mais nova de 2 filhas nascidas do casal, e a Suenne também teve um filho e uma filha de um casamento anterior. Então a família Cross vivia uma vida relativamente feliz no início dos anos 50. O Jean era um queijeiro assistente na Golden State e a mãe, a Suenne, trabalhava na Lumber Company, operando uma máquina que fazia lápis. Com o dinheiro economizado, a família Cross comprou uma casa maior nas proximidades do rio Linda. E então, no final da década de 50, a felicidade doméstica nascente chegou a um fim trágico. O Jim foi diagnosticado com uma doença de Parkinson e após uma cirurgia cerebral mal sucedida, ele foi forçado a ficar desempregado. Após seu diagnóstico, o Jim caiu em uma profunda depressão e muitas vezes descontava sua raiva em seus filhos. A Teresa era uma solitária e com ciúmes da sua irmã Rosemary, e se elas não estavam brigando por um vizinho da vizinhança, elas estavam competindo pela atenção de sua mãe. A Teresa gostava especialmente da mãe, e as pessoas de fora achavam que a Suenne preferia a Teresa à Rosemary. E a Suenne, mediante a condição do marido, fez o possível para sustentar a família. E um dia a Teresa estava escoltando sua mãe a uma loja local em 2 de março de 1961, quando sua mãe desmaiou de repente. E então a Teresa segurava a Suenne em seus braços enquanto ela dava os últimos suspiros. E então fechou os olhos definitivamente. A causa do falecimento foi insuficiência cardíaca congestiva. Então, após a perda da mãe, a Teresa caiu em uma profunda depressão, do qual ela nunca pareceu se recuperar totalmente. Sem a renda da Suenne, o Jim não podia mais manter a casa da família e foi forçado a vendê-la. Pouco a pouco, cada pedaço de segurança que a Teresa conhecia foi tirado dela. Com a sua vida em desordem, a Teresa se agarrou ao primeiro homem que entrou em sua vida, que era o Clifford Clade Sanders, que era 5 anos mais velho do que ela. Quando os dois se conheceram na casa de um amigo em comum, em poucas semanas, o jovem casal estava apaixonado e discutindo sobre o casamento. Se a Teresa realmente amava o Clifford ou simplesmente queria segurança em sua vida, ninguém sabe. Mas independente disso, em 29 de setembro de 1962, a Teresa tornou-se Teresa Jim Sanders. E logo após o casamento, a Teresa abandonou a escola secundária e o casal se mudou para um apartamento no 4º distrito do norte de Highlands, na Califórnia. Não demorou muito para o casamento começar a decair. A Teresa era muito possessiva com Clifford e o mantinha sob rédea curta. Em 16 de julho de 1963, ela deu à luz ao seu primeiro filho, Howard Clade Sanders. E as coisas pareceram se acalmar por um tempo, mas eventualmente a Teresa voltou aos seus velhos hábitos. O Clifford estava infeliz no casamento e se não fosse pela segunda gravidez da Teresa na primavera de 1964, ele provavelmente a teria deixado. O apartamento onde eles moravam, que era apenas de um quarto, era pequeno demais para um outro filho. Então a família se mudou para uma pequena casa branca nos arredores de Sacramento.
Enquanto o casamento da Teresa e do Clifford teve seus altos e baixos, os ânimos chegaram a um ponto de ebulição em 22 de junho de 1964. O Clifford decidiu sair para beber com seus amigos. E mais tarde naquela noite, ele entrou bêbado e a Teresa ficou furiosa. Ela o repreendeu por negligenciar sua família e desperdiçar seu dinheiro tão necessário em bebida. E o Clifford não estava com humor para discutir e terminou o discurso com um único soco no rosto da Teresa. Ela foi à delegacia de polícia, apresentou acusações de agressão e agressão contra ele. Mas, quando as autoridades chegaram para prendê-lo, ela se recusou a assinar os papéis e as acusações foram retiradas. Então Clifford teve uma grande discussão com a Teresa em seu aniversário, em 5 de julho de 64. Ela o acusou de infidelidade e ele decidiu que já era o suficiente. No dia seguinte, o Clifford fez as malas e disse a Teresa: "Eu vou te deixar." Infelizmente, ele nunca conseguiu sair pela porta. A Teresa ficou furiosa, pegou um rifle e disparou no marido. O Clifford tropeçou para trás e caiu sem vida. O chefe de polícia de Gate, Walter Froehlich, foi um dos primeiros policiais no local. E quando ele chegou, a Teresa disse: "Eu peguei o rifle para que ele não me batesse", e aí disparou. Como o corpo do Clifford estava deitado de bruços na porta da cozinha, na extremidade oposta da sala, o agente que viu o rifle encostado na parede disse: essa história não bate. Então ele prendeu a Teresa e a transportou para a cadeia do condado de Sacramento. O bebê Howard foi levado para ficar com um dos parentes da Teresa. A manchete do Jornal Diário de Sacramento, em 7 de julho de 64, anunciava a acusação de homicídio. E o primeiro parágrafo dizia: o vice-promotor distrital Donald Durfan disse que planejava apresentar uma acusação contra a senhorita Teresa Sanders de Galt, que na época tinha 18 anos. Então, o jornal descreveu sobre o rifle, etc., e os investigadores relataram que a bala, aparentemente, arranhou o pulso esquerdo dele e se alojou em seu coração. Em 4 de agosto, a Teresa entrou com uma declaração de inocência por legítima defesa no tribunal. O julgamento dela estava programado para começar 3 semanas depois, no tribunal do juiz Charles W. Johnson. E o vice-procurador distrital, Donald, queria uma condenação em primeiro grau. E quando o julgamento começou no dia 30 de agosto, as suas declarações de abertura ao júri foram fortíssimas. Ele afirmou que a Teresa tirou a vida do seu marido a sangue frio, que ela inventou uma história de legítima defesa para se poupar de uma sentença de prisão. A brutalidade, na opinião do promotor, foi cometido por conta das suspeitas que a Teresa tinha de que seu marido estaria cometendo adultério. Depois, o advogado da Teresa, Robert Zarek, argumentou que a Teresa agiu em legítima defesa e que estava protegendo a si mesma e o seu filho ainda não nascido. Uma das primeiras testemunhas chamadas a depor foi o Dr. Arthur Wallace, o homem que realizou a autópsia do Clifford. E ele testemunhou que não havia queimaduras de pólvora no corpo e exames de sangue não revelaram a presença de álcool. Então, ele descreveu os ferimentos no corpo do Clifford e testemunhou que a bala 30, que passou pelo pulso dele antes de cravar em seu coração, foi literalmente disparada por uma outra pessoa que queria impedi-lo de sair pela porta. E ele ainda falou: "Eu acredito que o falecido estava com a mão em alguma posição na frente do peito." O fato de que se alojou dentro dos seus tecidos moles do coração mostra que seu impulso foi consideravelmente retardado quando atingiu o peito. Após o depoimento, um criminologista testemunhou que o rifle calibre 30 encontrado no local era a arma do crime. O chefe da polícia de Walter Froehlich descreveu a cena do crime e os eventos que levaram à prisão da Teresa, e a promotoria questionou vários parentes do Cliff em um esforço para mostrar que ele não era uma pessoa violenta ou agressiva. Surpreendentemente, a Teresa depôs brevemente e testemunhou em seu próprio nome. Ela contou ao júri uma história chorosa de que
sofreu muita violência física, alegou que o marido era alcoólatra violento, e o conselheiro de saúde mental, Dr. Larry Walter, descreveu a Teresa como ansiosa, arrependida e assustada. Na opinião dele, ela agiu em legítima defesa e não era capaz de cometer um crime calculado a sangue frio. Os amigos e parentes da Teresa reforçaram o testemunho deste homem e descreveram ela como uma moça jovem, doce, que não sabia no que estava se metendo quando casou com Clifford. Os argumentos finais começaram em 21 de setembro de 1964. O promotor repetiu as declarações iniciais, acusou a Teresa de tirar a vida do marido por ciúmes e disse isso aqui foi claramente premeditado. Foi feito em primeiro grau. Nem todo monstro pode se parecer com a bruxa da Branca de Neve. Ela tem 18 anos e está grávida, mas isso não supera o fato de que ela maliciosamente disparou e ceifou seu marido sem que houvesse qualquer provocação. Em 22 de setembro, depois de deliberar por 1 hora e 45 minutos, o júri considerou a Teresa inocente. O promotor ficou pasmo com o veredito. Se ele percebesse ou não na época, a perda acabaria voltando para assombrá-lo mais tarde. Depois de ganhar sua absolvição, a Teresa recuperou a custódia do seu filho Howard e foi morar com amigos da família. Ela estava grávida de 4 meses e, se seu casamento com Clifford não foi feliz, pelo menos ela ganhou um sentimento de pertencimento, pois agora, aos 18 anos, ela estava sozinha e novamente buscando desesperadamente a estabilidade. E para lidar com isso, a Teresa virou-se para o álcool e começou a afogar suas mágoas em um bar local, e foi lá que ela conheceu Steely Lee Thursberg, um veterano do exército que havia sofrido um golpe debilitante 2 anos antes, quando um acidente de natação o deixou tetraplégico. No entanto, a deficiência do Steely não pareceu incomodar a Teresa, e os dois começaram a namorar. Em 13 de março de 1965, a Teresa deu à luz a Sheila Sanders. E mesmo que a criança não fosse do Steely, ele a adorava e a tratava como sua. Profundamente apaixonado por Teresa, ele sugeriu que todos fossem morar juntos e disse: vamos viver como uma família. A Teresa concordou e algumas semanas depois eles alugaram um pequeno apartamento. No começo, o Steely gostou de tudo, sentiu uma coisa boa naquilo tudo, mas seus sentimentos começaram a mudar quando a Teresa começou a tratá-lo como babá, em vez de um interesse amoroso. Com um relacionamento conturbado, as coisas chegaram ao fim alguns meses depois, quando o Steely descobriu que a Teresa o estava traindo com seu melhor amigo. Após uma discussão acalorada, a Teresa arrumou seus pertences junto com a maioria das coisas do Steely e foi morar com os amigos. Pouco depois de terminar com o Steely, a Teresa voltou suas atenções para Robert Knorr, um soldado do Corpo de Fuzileiros Navais. E os dois começaram a namorar e em poucos meses a Teresa ficou grávida. E então eles passaram a discutir o casamento. Em fevereiro de 66, o Robert foi enviado para o Vietnã. Pouco depois da sua chegada, ele estava em uma patrulha quando uma bala perdida o atingiu no ombro. A lesão não era grave, mas assustadora de uma forma incomparável. Então, depois de uma breve estada em um hospital de campanha, ele estava de pé novamente, patrulhando a selva. Apenas algumas semanas depois, ele foi baleado outra vez. Dessa vez, a bala atingiu na lateral, mas mal penetrou a pele, valendo-se de outra breve permanência no hospital. Alguns meses depois, enquanto estava atravessando uma ponte no meio do nada, a ponte explodiu. E estilhaços da explosão atravessaram seu braço, pernas. E a explosão jogou de volta ao chão. Felizmente para o Robert, seus ferimentos lhe concederam uma viagem aos Estados Unidos, onde ele passaria vários meses se recuperando na Oakland Naval.
um hospital. Então, em julho de 66, a Teresa estava grávida de 7 meses e muito ansiosa para se estabelecer com Robert. Em 9 de julho, o casal dirigiu para Nevada, trocou votos na frente de um juiz local. Era o primeiro casamento do Robert e o segundo da Teresa. Ambos estavam ansiosos para se estabelecer em seus novos papéis. E alugaram um pequeno apartamento em Sacramento. 2 meses depois, em 27 de setembro de 66, a Teresa deu à luz ao seu terceiro filho. Dessa vez também era uma menina, que a Teresa nomeou como Suzanne Marlene Knorr. Menos de 3 meses depois, a Teresa estava grávida novamente e em 15 de setembro de 1967 ela deu a Robert seu primeiro filho, William Robert Knorr. Um segundo filho, e dessa vez o quinto filho de Teresa, nasceu em 31 de dezembro de 1968. Mantendo seu meio-irmão mais velho em mente, a Teresa o chamou de Robert Wallace Knorr. O Robert, pai, continuou a servir nas Forças Armadas, mas suas habilidades diminuídas lhe deixaram com poucas opções e ele foi forçado a trabalhar como escolta de enterro. O trabalho tinha suas vantagens, mas muitas vezes exigia que o Robert deixasse sua família em um momento e viajasse pelo país. A Teresa não gostava do novo emprego do Robert e regularmente expressava sua oposição. Assim como ela fez com Clifford, ela começou a acusá-lo de infidelidade. Em junho de 69, Robert não aguentou mais as alegações e as explosões repentinas da Teresa e foi embora. Deixando seus filhos para trás, ele empacotou os poucos pertences que tinha e se mudou. A Teresa retaliou pedindo o divórcio por extrema crueldade e algumas semanas depois, eles se reconciliaram e ela rejeitou suas acusações. Só que, dependente disso, por mais que o Robert quisesse fazer o casamento funcionar, já era tarde demais. E 1 ano depois, a Teresa novamente pediu o divórcio. Em uma ironia, o juiz Charles Johnson, o mesmo juiz que presidiu o julgamento dela, concedeu o divórcio ao casal em 3 de junho de 70. 2 meses depois, a Teresa deu à luz a seu 6º e último filho, e deu à menina o nome dela mesma, como Teresa, apelidada de Terry. Após o divórcio, Robert tentou visitar os seus filhos, só que a Teresa não queria nada com ele e negou-lhe repetidamente o direito de vê-los. O Robert até tentou, mas como a vara da família sempre deu poder à palavra da mulher, ele não conseguiu nada, até que finalmente desistiu e se casou novamente. Ela não ficou solteira por muito tempo e logo começou a namorar um ferroviário chamado Ronald Pulliam. E em 1971 eles se casaram e pouco depois compraram uma casa no leste de Sacramento. Para os de fora, eles pareciam uma família perfeita, mas logo a história começou a se repetir e a Teresa passou a tratar o Ronald como uma posse e não como um parceiro. Assim como ela fez com Steele, a Teresa passou a deixar os filhos em casa com Ronald enquanto ela saía e festejava. Eventualmente, ela parou de voltar para casa completamente e o Ronald estava convencido de que ela estava saindo com outro homem e pediu o divórcio. Em 27 de setembro de 1972, o juiz Charles Johnson presidiu o divórcio da Teresa. Com a sua liberdade recém-descoberta, a Teresa passou a maior parte do tempo bebendo no bar. E foi lá que ela conheceu outro homem, Sherritt Harris, de 59 anos, um editor de redação do Jornal de Sacramento. Os dois pareciam se dar bem e se casaram em 23 de agosto de 76, apenas 3 dias após se conhecerem. Rapidamente, a Teresa percebeu que havia cometido um erro gravíssimo. Pouco depois de morar com seu novo marido, ela descobriu que um dos seus hobbies favoritos era tirar fotos de mulheres sem roupas. Na verdade, as paredes de seu quarto estavam cobertas com esse tipo de fotografia. Ele queria que a Teresa posasse para ele e ela recusou. E embora a Teresa possa ter odiado seu novo marido, a filha Suzanne cresceu perto dele e os dois costumavam passar horas juntos, trabalhando em quebra-cabeças, discutindo mitologia. A relação entre a sua filha e o Sheets irritou a Teresa. E embora ela não fosse particularmente próxima de nenhum de seus filhos,
ela sentia que mais ninguém deveria intervir e tentar assumir seu papel. Então, em 22 de novembro, 2 meses após o início do casamento, ela pediu o divórcio. Novamente, o juiz Charles Johnson presidiu a papelada e a tornou definitiva em 17 de dezembro. Foi uma das últimas aparições do juiz no tribunal e ele se aposentou 2 meses depois. E é agora que essa história vai ficar macabra. Após o seu último divórcio, os filhos da Teresa notaram uma mudança notável em seu comportamento. Ela começou a beber ainda mais do que já bebia. Como consequência, ganhou muito peso. A sua atitude piorava a cada dia e a agressão contra seus filhos aumentava severamente, com agressões imensuráveis. Ela se livrou do telefone da casa porque não queria que ninguém ligasse e ela começou a dizer aos filhos que não era para eles trazer ninguém, nenhum colega, amigo, nada. A Teresa sempre falava para os filhos que não queria ter nenhum deles. Mas como foi forçada a tê-los, eles tinham que fazer o que ela queria. Como esses menores não tinham para onde ir e nem tinham contato com seus pais, eles tentavam se comportar do jeito que ela queria que eles fizessem. E essa é uma foto do William no primário. Ele não tem nenhuma foto feliz das irmãs, não tem fotos de família em piqueniques, nada disso. As surras fizeram parte da sua infância e a brutalidade começou a ficar cada vez mais intensa de uma forma diabólica. Teve uma vez que a Teresa mandou os meninos ir para o quarto, no meio da tarde. Ela disse que não queria vê-los nem ouvi-los. Então eles foram para o quarto e deitaram na cama e ficaram quietinhos. De repente ela entrou com tudo ali no quarto e começou a repreendê-los, dizendo que eles estavam rindo dela. O William, que olhou para o irmão, para o Robert, se encolheu sem saber o que estava acontecendo. E eles olhavam um para o outro e ela dizia: vocês estão rindo de mim pelas costas. Parem de rir de mim! E eles ficaram assustados, em pânico. O William dizia: a gente não está rindo, estamos quietos. E ela olhou para ele e disse: os seus olhos estão rindo de mim. Eu disse para você não mentir para mim. Imediatamente, ela chamou os outros filhos e disse: segurem-no! E infelizmente isso acontecia com muita frequência. Todos os irmãos eram obrigados a segurar o outro. E eles não podiam deixar escorregar, não podiam deixar escapar ou qualquer coisa do tipo. Ou apanhavam na mesma hora. Enquanto os irmãos seguravam William, ela usava o que chamava de tábua da educação. Era um pedaço de madeira vindo de uma obra, onde ela tinha enrolado fita isolante ali no cabo, para poder segurar mais firme. Sempre que ela batia em um dos filhos, ela dizia que fazia isso porque os amava. E ainda reforçava dizendo: se eu não amasse vocês, eu nem ligaria para vocês. Então, em um momento, William começou a acreditar que o amor era isso, que o amor era controlar e bater. E assim que ele se convenceu de que não estava mais rindo, porque estava apanhando e chorando, ela disse: pronto, agora você parou de rir de mim. Fica aí na cama, você só sai daí amanhã de manhã. Ela tirou os outros filhos do quarto e fechou a porta. Eles nunca podiam sair de casa, eles nunca podiam ir na casa de um amigo, e quando eles saíam da escola, eles não tinham a oportunidade de ver como as outras famílias funcionavam. Então, dessa forma, eles não tinham como questioná-la. E eles pensavam que, de repente, tudo acontecia do mesmo jeito para todo mundo. E a Teresa começou a ficar cada vez mais paranoica. Na cabeça dela, os meninos estavam possuídos pelo demônio. Em uma noite, eles estavam dormindo na cama e ela entrou no quarto e disse: levantem! Todos, levantem agora! E ela disse: vocês estão fingindo. Eu sei que vocês não estão dormindo. E ela levou todos para a sala, mandou que eles se sentassem no chão, virados de costas para ela.
porque ela não queria que eles a encarassem. E ela não queria olhar para eles. E ela disse: ninguém pode cair no sono. Ninguém pode falar. Vocês vão passar a noite sentados, sem olhar para mim. E se alguém pegar no sono, vai se ver com a tábua da educação. Se alguém mexesse a perna, a Teresa dava com a tábua. Eles tinham que ficar que nem uma estátua. E eles ficaram ali por muitas horas e não podiam dormir, senão acordavam debaixo da pancada. E quando o sol nasceu, ela disse: vocês estão livres dos demônios. Podem voltar para seus quartos. Eles achavam a mãe estranha e eles estavam vendo esse processo de metamorfose, onde ela ficava cada vez pior. Quando a Terry tinha 8 anos, a Teresa a trancou no freezer e sentou em cima e obrigou outro filho, Howard, a ajudá-la a tapar os gritos desesperados da Terry. A menina ficou horas dentro do freezer, implorando: me tirem daqui, me tirem daqui! Em outras situações, a Teresa pegava seus cigarros e queimava nas costas das meninas. Essa foto é a da 6ª série. E o William, como os seus irmãos, era obrigado a sorrir nas fotos da escola. Ou a sorrir em qualquer foto. Se eles não sorrissem, eles apanhavam com a tábua da educação. Então ele tomou tanta raiva de fotografias que ele parou de tirar fotos. Naquela altura, o William já vivia em uma inércia. Não era uma vida boa e nem ruim. Ele não sabia se estava melhor ou pior do que qualquer outro, porque ele vivia a vida um dia por vez e cada dia havia pequenas mudanças. Só que se você achou tudo isso desesperador, é aqui que surge um problema, porque as coisas realmente terríveis nem tinham começado. Aqueles irmãos não tinham como imaginar nada do que estava por vir. A Teresa frequentava bares e era lá que ela conhecia caras para ter relacionamento e ela sempre chegava bêbada em casa. E em uma dessas noites, ela voltou super animada e disse: meninos, venham aqui, eu tenho algo para mostrar a vocês. E aí ela contou uma história de que alguém que estava no bar tinha ido lá e, ao invés de atirar dardos, essa pessoa apareceu com um conjunto de facas. E ela disse: eu atiro facas. E eu sou muito boa. Então ela olhou para as crianças e disse: eu vou atirar facas. E ela então colocou um filho de cada vez na frente dela. Eles se posicionavam na parede e ela tirava a faca para mostrar a eles que ela era boa. Ela colocou o William na frente da parede, fechou os olhos porque ele não queria ver, e ela jogou a faca. E não acertou. A próxima foi a Sheila. Porém, quando ela jogou a faca, ela acertou a garota. A faca não ficou presa, acertou e caiu. Mas a Sheila começou a sangrar e a Teresa ficou muito nervosa. Porque ela disse: olha, você se mexeu de propósito pra me envergonhar! Vocês viram? Foi culpa dela. E eles nunca ouviram me desculpa, não tinha remorso, não havia empatia. E a Sheila estava lá toda ferida, a Teresa fez um curativo e foi o mais próximo que eles viram de um momento materno. Mas foi só isso, porque ela sempre culpava os meninos. E quando ela cansou, ela disse: chega, vamos dormir. E nunca mais tocou no assunto. Na manhã seguinte, a Suzanne fugiu, enquanto William entregava jornais. E quando ele voltou para casa, a Teresa perguntou: cadê a Suzanne? Está com você? E ele disse: não. Ninguém sabia onde ela estava e a Teresa teve uma crise paranoica. A Suzanne era uma garota muito inteligente e ela tinha visto algo que todos os outros irmãos não tinham visto. Aquilo não era normal, aquilo não era uma família. E as outras pessoas, os outros pais,
não deviam ser assim. A Teresa ficou apavorada porque ela não sabia o que a Suzanne ia fazer. E então, a proteção à infância apareceu um dia depois que a Suzanne havia fugido. E ela havia contado do ambiente de agressões em que eles viviam. Eles disseram que ia entrevistar cada um dos filhos individualmente. Mas a Teresa ficou do lado deles o tempo inteiro. E então eles não falavam nada. Porque se eles falassem alguma coisa que ela já havia proibido, eles sabiam que iam apanhar de novo. E a assistência social começou com as perguntas na frente da mãe. Sua mãe já bateu em você? Gente, eles olhavam para Teresa. Ela balançava a cabeça na frente do serviço social e eles respondiam não. Aí elas perguntavam: e você já viu a sua mãe batendo nos outros irmãos? Repetia a mesma cena e eles diziam não. Aí no fim da investigação, elas concluíram que a Suzanne só havia fugido porque não queria ficar em casa. E a mandaram de volta. Bom, o que aconteceu? Quando a Suzanne fugiu de casa, a liberdade dela durou muito pouco, porque ela foi apanhada por um oficial da evasão escolar e colocada na ala psiquiátrica Sutter Memorial. Durante a sua estadia no hospital, a Suzanne contou aos conselheiros sobre a sua vida familiar e os espancamentos regulares. E quando confrontada com as alegações de sua filha, a Teresa alegou que a Suzanne estava mentindo e sofria de problemas mentais. Ninguém questionou a resposta dela. Foi difícil para os irmãos admitir, mas eles falharam com a Suzanne. Todos eles tiveram medo e eles não tiveram discernimento. Ela tentou tomar uma atitude e eles não foram capazes de tomar coragem e ajudá-la. Teria sido bem diferente se a Suzanne tivesse fugido e nunca mais voltado. Mas não foi o que aconteceu. De volta para casa, a Suzanne recebeu uma das surras mais severas da vida. A Teresa vestiu um par de luvas de couro e bateu na filha repetidamente. Depois, ela forçou aos outros filhos a se juntarem. Eles tiveram que passar as luvas de um para o outro e bater no estômago da Suzanne pelo que ela fez com a família. E o Robert teve que agredir a Suzanne 2 vezes porque ele não havia batido o suficiente na primeira vez. Depois disso, a Suzanne foi algemada na mesa. E a Teresa pôs meias nas mãos dela para evitar as marcas. E a Suzanne ficou presa debaixo da mesa por alguns anos. Ela ficou amordaçada. A mordaça só era tirada sob condições muito restritivas. A Teresa alimentava a Suzanne à força. E quando ela percebia que a Suzanne já estava cheia, ela fazia com que a Suzanne comesse mais. E quando a Suzanne vomitasse, a Teresa obrigava a Suzanne a comer tudo aquilo. Ver a irmã debaixo da mesa era uma das lembranças constantes das consequências. Aquele era o destino de quem ia contra a Teresa. Nem passava pela cabeça do William em fugir, porque ele não tinha para onde ir. As autoridades já tinham falhado e eles não podiam recorrer a elas. E isso só ajudava a reforçar a estratégia de que tinham que ficar quietos. Conforme os filhos foram ficando mais velhos, a Teresa foi tirando-os um a um da escola. Ela ia lá no colégio e dizia: a gente vai se mudar. E pronto, ninguém questionava. A Teresa precisava de mais dinheiro entrando em casa. E a essa altura o William foi trabalhar no cinema. E ela estava sempre o vigiando. Ele ia caminhando ou de bicicleta até o trabalho e por várias vezes ela passava de carro para garantir que ele estava indo para lá. Às vezes, quando ele estava dentro do cinema, ele via o carro dela passando. E muitas vezes, quando ele ia a pé ou estava voltando, ela passava por ele, mas nunca ofereceu uma carona. Ela apenas estava se certificando de que ele estava indo e voltando sem falar com ninguém. Ela aumentou o controle dela sobre William e ele acreditava que essa era a sua vida e que se ele desobedecesse, o seu destino seria semelhante ao da irmã. A Suzanne continuou
presa debaixo da mesa. E é claro que ao longo dos anos, as feridas das algemas começaram a aparecer. E aí ela recebeu permissão para retirar por certos períodos. Mas toda noite ela voltava para debaixo da mesa. Ela só era solta quando a Teresa dava permissão. Então ela não tinha um momento de paz, aquilo não acabava. Numa manhã, a Teresa acordou em péssimo humor. E de repente ela começou a gritar, a berrar, por diversos motivos, ao mesmo tempo. E ela começou a agredir todos. E a Suzanne, que estava ali algemada, era a que mais era agredida. Até que em um momento, a Teresa pegou uma pistola calibre 22 e colocou nas mãos da Terry, que era a mais nova. E ela disse: se ela se mexer, Terry, você atira. E aí, a Teresa levou o William até a cozinha. Eles foram fazer mingau. O William estava com as tigelas e as colheres nas mãos, indo levar o mingau para os seus irmãos. E nesse momento, as colheres caíram e a Terry se assustou e atirou na Suzanne. A Suzanne caiu no chão e a Terry soltou a pistola. E a Teresa e o William foram correndo para a sala. E a Teresa então se desesperou. Ai, meu Deus! Eu não quero sangue sujando o meu tapete! O William ficou chocado. Ela não estava preocupada com a Suzanne, ela só não queria sangue no tapete. E aí, ela fez o Robert e o William levar a Suzanne para o banheiro e colocar a irmã na banheira. O tiro pegou embaixo do abdômen. Então eles não sabiam qual era o verdadeiro estado de saúde da Suzanne, mas viram que ela estava viva. A Teresa disse que ia ficar tudo bem, porque ela sabia como cuidar daquilo e começou a aplicar os itens dos primeiros socorros. Ela não tentou remover a bala, ela também não tentou costurar nada, ela só usou gases e fita curativa para fechar a ferida. Ela também não deu nenhum remédio para parar a dor. E na verdade ela ficou decepcionada, que a Suzanne estava ferida e não completamente morta. Ela não considerou chamar a polícia, a ambulância ou qualquer tipo de ajuda. E ela disse: eu sou a mãe e eu vou resolver. A Suzanne ficou na banheira por quase um mês. E aquilo era mais ou menos como ver um filme de terror. Demorou um pouco para a Suzanne se recuperar. O mínimo para sair da banheira e ser colocada debaixo da mesa, algemada, é claro. Em outro momento, a Teresa olhou para Suzanne, pegou uma tesoura e esfaqueou a garota nas costas. Os ferimentos não eram fatais, mas eram graves. No entanto, a Suzanne continuava viva. A Suzanne já não aguentava mais e ela começou a implorar o tempo inteiro. Ela dizia: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E ela dizia: mãe, eu não vou à polícia. Eu vou desaparecer para sempre. E ela tentou negociar isso por muito tempo e por mais de um ano ela ficou implorando para ser solta. Chegou uma hora que ela já tinha falado tanto que a Teresa começou a considerar a ideia. Chegou para ela e disse: tá bom, mas a gente tem que tirar essa bala, porque eu não vou te deixar sair com uma bala daqui de dentro. Isso é uma prova e você não sai com ela. Certo dia, William voltou do trabalho e viu a Suzanne deitada no chão, desmaiada. E havia curativo sobre ela. A Terry estava claramente tremendo e o Robert estava altamente abalado. E a Terry olhou para o William e disse: ela tirou a bala da Suzanne. Aí o William viu que a mãe usou uma combinação de álcool e medicamentos para fazer uma cirurgia. E a Suzanne entrou em algum tipo de choque e desmaiou durante aquele processo. A Teresa saiu do banheiro. O William olhou para ela e ela disse: o que foi?
Você está me desafiando? Você tem algo a me dizer sobre isso? E o William ficou calado, não disse nada. E ela então falou: a sua irmã queria ir embora, então esse é o preço a pagar. Eu resolvi liberar a Suzanne e era necessário tirar a bala para ela ir. Vai ficar tudo bem. Ela só tem que se recuperar e seguir com a vida. Só que a Suzanne permaneceu no chão por várias semanas. E um dia o William voltou do trabalho e a Suzanne não estava mais no chão. E a Teresa disse: nós vamos levar a Suzanne embora. Juntem tudo e levem para o carro. Então eles reuniram objetos pessoais, umas roupas, algumas coisas assim. O Robert e o William foram para fora. E foi neste momento que o William viu que a Suzanne tinha sido colocada no porta-malas do carro. E ele achou que a irmã estava sem vida. O William não foi checar para ter certeza, porque tudo o que a mãe dele falava era para desviar o assunto. E eles estavam apavorados. E ela disse: entrem no carro, nós vamos dar uma volta. Então foi a Teresa, o William e o Howard. E eles foram até uma região da mata e ficaram um tempo rodando durante toda a viagem. E ninguém dizia uma só palavra, era tudo escuro. Estava de noite, ela parou em um local muito distante e disse: tirem tudo do porta-malas. Eles tiraram e depois ela falou: tem que tirar ela também. Eles tiraram a Suzanne e a colocaram no chão. O William e o irmão achavam que eles iriam voltar e ir embora. Depois que eles colocaram o corpo dela, o William pensou: tá, então a gente vai entrar no carro e vai embora. Quando ele se virou, a Teresa sacou sua pistola, apontou para ele e disse: joguem gasolina em tudo. E o William e o irmão jogaram gasolina só nas coisas, não jogaram na Suzanne. E aí ela pressionou o gatilho e disse: eu mandei jogar em tudo. E aí o William disse: não, por que fazer isso? Por que não deixá-la aqui? E a Teresa não falou o nome da Suzanne e não se referiu a ela como uma pessoa. Ela só disse: põe fogo em tudo. Eles não tiveram nenhuma escolha porque eles sabiam que ela não teria hesitado em momento algum. Ela iria disparar. Então, nesse momento, ela jogou os fósforos para o William e disse: coloque fogo. Eles não tinham nenhuma escolha porque sabiam que ela não teria hesitado em momento algum em atirar neles também. Depois que jogaram gasolina nela, a Teresa jogou os fósforos para o William e, com a pistola apontada, disse: agora pode colocar fogo. O William sabia e ela o estava usando para fazer aquilo, para que a culpa caísse sobre ele, porque ela disse: foi você quem fez isso. Então, debaixo da mira dela, ele teve que riscar o fósforo e jogar sobre a irmã. Na cabeça dele, ele só pensava: ainda bem que ela não está viva, ela não está viva. Era o único consolo, era que ela não estava queimando viva. Ainda com a pistola apontada, ela disse: entrem logo no carro. E viver aquela situação para o William foi algo que ele nem sabia descrever, porque todos estavam anestesiados e o trauma era enorme, não tinha como esquecer aquela visão. Mas também havia um alívio nisso tudo, porque pelo menos a Suzanne não seria mais torturada ali no chão. A luta dela havia acabado. Os irmãos foram proibidos de mencionar o nome da Suzanne. E nunca mais conversaram sobre ela um com o outro. Essa é a última foto da Suzanne. Dá pra ver o sorriso no rosto dela, que provavelmente deve ter sido o momento mais feliz de sua vida. Foi quando ela tentou procurar ajuda para tirar todos daquela situação. Tudo que ela tentou fazer foi recorrer a um socorro. Todos a deixaram na mão. O William sabia disso, que ela tentou proteger e no fim pagou o pior preço. Na manhã de 17 de julho de 1984, Maybelle Harrison, de 45 anos, estava dirigindo na rodovia 89 da Califórnia, quando
ela notou uma luz brilhante iluminando a floresta. Preocupada com a possibilidade de um incêndio, a Maybelle decidiu investigar. Do seu ponto de vista na interestadual, ela não tinha certeza para o que estava olhando, mas enquanto descia a encosta rochosa, ela sentiu um cheiro horrível e parou. Alarmada, ela voltou correndo ladeira acima e fez um sinal para um caminhão. Robert Aiden parou sua caminhonete quando viu a Maybelle acenando com os braços e ela disse que havia um incêndio incomum queimando na base da colina. Depois que o Robert apagou as chamas e a fumaça começou a se dissipar, ele e a Maybelle descobriram o que parecia ser um cadáver humano carbonizado. Assim que a realidade da situação ficou clara, Robert correu de volta para seu caminhão e relatou a terrível descoberta às autoridades em seu rádio CB. O pessoal dos serviços de emergência já estava cercando a área quando os detetives da cidade de Tahoe, Russell Potts e Larry Adams, chegaram ao local. Depois de examinar a cena horrível, o Russell pediu que o criminologista e o xerife do condado fossem trazidos. Em 1 hora, os 4 homens estavam coletando amostras de solo e fotografando a área. O corpo estava gravemente queimado e a parte inferior da perna esquerda da vítima estava descolada e caída ao lado do corpo. O braço esquerdo estava apoiado no cotovelo e o braço direito estendido ao lado. A única parte do corpo não queimada foi o lado esquerdo do rosto. Ficou claro que a vítima era do sexo feminino. Ao todo, os investigadores coletaram mais de 30 provas. Provas que encontraram no corpo e ao redor dele. Entre os itens catalogados, uma escova de dentes verde, uma calça jeans, um lenço amarelo e preto, um sutiã tamanho 32C, uma pulseira de ônix, fraldas descartáveis, um par de brincos de argola e diversos artigos de roupas. Depois de determinar a cena do crime, os investigadores apelidaram o corpo de Jane Doe 4873/84 e então enviaram para o necrotério do condado de Placer. Um folheto foi liberado para que alguém aparecesse capaz de identificar quem era aquela garota, que era Suzanne. Menos de 2 horas depois, o patologista forense realizou a autópsia. Ele determinou que a moça tinha entre 18 e 22 anos e pesava mais ou menos 55, 60 quilos. O corpo apresentava sinais de maus tratos e havia 2 perfurações descobertas nas costas da vítima. A descoberta de um tumor ovariano indicou que a Suzanne havia sofrido uma severa surra em algum momento antes do seu último suspiro. Seus ferimentos físicos eram fatais. Mas a causa imediata do seu fim foi a inalação de fumaça. Ela ainda estava viva quando eles a incendiaram. Após a autópsia, os dedos dela foram removidos e enviados para Sacramento para impressões digitais. Sua maxila e mandíbula também foram removidas. No caso de registros dentários que pudessem surgir em algum momento. Os investigadores tinham poucas pistas e quase não havia esperança para descobrir a identidade daquela garota. O William já entendia que a Teresa era um tipo de psicótica. Ela precisava de alguém para torturar. Ela precisava de alguém para bater. E o foco agora mudou para Sheila. Um belo dia, o William chegou e a Teresa estava agredindo violentamente a Sheila. E então ele gritou: "Se você quiser tirar a vida dela, tira de uma vez, mas pare de torturá-la." E a Teresa foi pra cima dele quando ela ia começar a bater nele. Ele levantou as mãos e falou: "Não, não, você nunca mais vai fazer isso comigo." Foi um ponto de virada pra ele. Ele tinha 15 anos e sentiu uma empolgação estranha ao se virar contra a mãe. E ele falou: "Quer saber? Eu vou sair daqui." E ele foi embora. O William não procurou a polícia, nem o serviço de proteção à criança. Ele não queria voltar para casa. E ele também não queria ter o mesmo fim que a Suzanne. Agora ele tinha que
dar um jeito e arrumar sua vida sozinho. Mas ele sabia que ainda teria que se encontrar com a mãe em algum momento. E ele foi morar com um amigo do trabalho. Porém, ele continuava sendo vigiado. Aí, um certo dia, ele recebeu uma mensagem do Robert, dizendo: olha, a mãe quer falar com você. Quando William entrou na casa, ele viu a Teresa sentada. E ela disse: você causou essa situação? É melhor você resolver a bagunça. E aí o William disse: eu nem moro aqui, como eu sou responsável por qualquer situação? E ela disse: você foi embora e tivemos que pôr a Sheila no armário para calar a boca dela. E então a Teresa se levanta e abre o armário. Quando ele vê, a Sheila estava sem vida. Havia acontecido o seguinte: a Teresa colocou a Sheila no armário e ela chorou, implorou, suplicou para sair. E até mesmo tinha começado a falar coisas que não faziam sentido quando ela estava presa. E de repente ela se calou por completo. E a Teresa e o Robert não ouviam mais nada. E quando passou um tempo, passou mais um dia, eles descobriram que ela já não respirava mais. O William ficou em choque quando viu aquilo. E ele pensou que tinha agido. E naquela hora ele viu que tinha falhado de novo. E ele sentiu o desespero. Bom, e agora vocês vão ouvir um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu quando o William saiu de casa. No final da primavera de 85, a Teresa decidiu complementar sua pequena renda. E a maneira de fazer isso era explorar a Sheila, de 20 anos. E ela então forçou a moça a trabalhar como garota de programa na rua. A Sheila ficou horrorizada com o plano da mãe, mas não conseguiu resistir. E em pouco tempo a Sheila estava trazendo dinheiro para dentro de casa. E com isso, a Teresa diminuiu as surras diárias e a Sheila foi autorizada a ir e vir como quisesse. Em um sentido distorcido, tornar-se garota de programa havia beneficiado ela. Mas em maio de 95, a liberdade da Sheila teve um fim repentino. A Teresa suspeitou que ela estivesse grávida e também a acusou de ter uma doença venérea, que a Teresa alegou ter contraído usando um banheiro. A Sheila foi espancada antes de ser amarrada e trancada dentro do armário, ao lado do banheiro. E lá dentro estava muito quente. E a Teresa deixou ordens estritas para os que ainda estavam na casa que a porta deveria ser mantida fechada o tempo todo e que ninguém tinha permissão para dar comida ou água a ela. Então, no dia 21 de junho, terceiro dia de prisão da Sheila, a família ouviu um baque alto vindo do armário. Esse foi o último som. E aí, aquela versão da história que eu contei para vocês, que se passou um dia para que o armário fosse aberto, foi o que foi dito a William. Mas a verdade é que se passaram 3 dias para que eles descobrissem que o corpo dela estava em decomposição. E o pior, quando a Teresa abriu a porta, a Sheila estava enrolada em uma posição fetal. Aparentemente, ela tentou escalar algumas pequenas prateleiras do armário, mas elas não aguentaram seu peso e ela desabou. A Teresa obrigou os garotos a ajudá-la a se livrar do corpo da Sheila, mas dessa vez as coisas não saíram como eles planejaram. A Teresa pegou uma velha caixa de papelão e a encheu de cobertores e travesseiros. E ela ordenou que seus 2 filhos colocassem os restos mortais da Sheila dentro e levassem para o carro. Todos fizeram o que foi dito. E eventualmente eles estavam dirigindo pela Interestadual 80 em direção ao aeroporto Truck.
Ela mandou que o Robert e o William saíssem do carro para salvar o buraco. E eles saíram do carro e eles estavam poucos passos distantes do carro. E quase na mesma hora, uma viatura de polícia apareceu. E o Robert e o William saíram correndo. E eles acharam que o policial não tinha como vê-los. O policial foi até o carro da Teresa e perguntou a ela o que ela estava fazendo ali. E ela disse: estou dando uma volta para descansar. Ela parecia muito tranquila, bastante confortável com a situação. Ela não entrou em pânico, não ficou nervosa. E aí o policial disse: tá bom, é melhor você ir embora porque tem um cheiro. Parece que tem um cervo sem vida por aqui. Ele não percebeu que o cheiro vinha de dentro do carro. Ele se afastou, entrou na viatura e foi embora. Os garotos voltaram para o carro e a Teresa pisou o pé e partiu, porque ela não queria ter o registro do carro dela ali, caso eles achassem o corpo da Sheila. E eles acabaram indo para outro condado, para outro lugar com a Sheila. E a Teresa disse: olha, tira ela, coloquem no canto e voltem logo. E foi isso que eles fizeram. Porém, quando eles voltaram em casa, o William tomou uma posição e disse: não dá mais. Se quiser vir atrás de mim, pode vir. Mas eu não faço mais nada. Eu não faço mais isso. Ele saiu do carro e ela não perdeu a oportunidade de dizer: você tem tanta culpa quanto eu, porque você estava aqui e participou de tudo. E ela deixou claro que se ele fosse na polícia, ele ia cair junto. E ele disse: eu não ligo mais pra nada. Ou você tira minha vida ou me deixa ir. Bom, como dessa vez não deu pra aniquilar o corpo, poucas horas depois que a caixa foi deixada, Elmer Barber estava fazendo rondas habituais. E aí ele tropeçou na caixa. E a sua curiosidade o venceu e ele abriu as abas da caixa. O que ele viu o assombrou para o resto de sua vida. Rapidamente ele notificou o departamento do xerife do condado de Nevada e em poucas horas a área estava repleta de investigadores. No entanto, eles não conseguiram fazer uma identificação positiva e havia muito poucas pistas com as quais trabalhar. Pasmem, a Sheila foi apelidada de Jane Doe 6607-85. E a causa do seu fim foi listado como indeterminado. A Teresa ficou extremamente paranoica após o fim da Sheila, e ela ficou muito preocupada de que o armário pudesse conter evidências que a algum momento a implicariam no que aconteceu com sua filha. Então, em 29 de setembro de 1986, a Teresa empacotou todos os pertences da família e ordenou que a única filha mulher que ainda restava, a Terry, incendiasse a casa. Então, a Terry, usando fluido de isqueiro de carvão, ela jogou no chão, acendeu o fósforo antes de sair por uma janela lateral. Independentemente da intenção da Teresa, os vizinhos notaram imediatamente o incêndio e o corpo de bombeiros local foi enviado. Houve poucos danos à casa e os investigadores não tinham dúvidas de que o incêndio havia sido iniciado deliberadamente. Chegou no ponto em que os filhos da Teresa haviam tomado rumos distintos. O Howard, de 26 anos, não queria mais nada com a família. E a Terry também deixou sua mãe. Então, ela, que inclusive tinha apenas 16 anos na época, usou a identificação da Sheila e conseguiu se passar por uma garota de 21 anos. O único filho restante da Teresa foi o Robert, de 19 anos. Ele ficou ao lado dela e eventualmente os dois se mudaram para Las Vegas. As coisas estavam indo bem no começo, mas em 7 de novembro de 1991, o Robert cometeu um erro terrível. Desesperado por dinheiro, ele entrou em um bar em Las Vegas, sacou uma ferramenta e detalhes permanecem incompletos, mas no final, o barman perdeu sua vida. Os investigadores prenderam Robert pelo que aconteceu e ele foi condenado a 16 anos de prisão. Então a Teresa, que agora estava sem o filho, ficou nervosa com toda a situação e em algumas semanas
se mudou para Salt Lake City, em Utah. A irmã, a Terry, começou a enfrentar problemas com a lei e todas as vezes que ela era presa, ela contava histórias. Policiais, um advogado e até mesmo um terapeuta descartaram as alegações da Terry como ficção. Durante anos, ela tentou revelar as ações de sua mãe às autoridades, mas eles sempre presumiram que ela estava inventando mentiras. Eles disseram: essa história é horrível demais para ser verdade. Então, em 1992, a Terry já estava casada e ela estava assistindo a um episódio dos mais procurados da América. E embora nenhum dos casos se relacionasse com ela ou com sua família, os episódios do programa aquela noite a inspiraram a fazer a coisa certa. Motivada pelo seu marido, ela decidiu entrar em contato com as autoridades de Nevada. O sargento da polícia, Ron, recebeu a ligação. E a Terry disse: olha, há alguns anos atrás, a minha mãe e 2 dos meus irmãos ceifaram a vida da minha irmã, encharcando-a com gasolina e a incendiaram. O sargento Ron ficou intrigado com a história inacreditável, e decidiu entrevistá-la pessoalmente. Então, no dia seguinte, o Ron se encontrou com a Terry e eles conversaram durante várias horas. Ele levou suas anotações ao escritório do promotor público e uma força-tarefa foi montada para verificar a história. Os investigadores logo descobriram os relatórios de Jane Doe e tudo começou a se encaixar. Assim que William partiu nos primeiros anos, ele ficou de olho aberto o tempo todo. O dia todo, o trauma era muito grande, ele ia até a janela do trabalho para ver se algum carro estava passando ou se ele via algum rosto conhecido. Ele viveu em um estado de eletricidade muito, muito contingente. E ele pensava: será que o Robert está por ali? A minha mãe está por ali? E ele passou anos sem ter qualquer notícia dos irmãos ou da mãe. Ele não teve nenhum contato com ninguém. Então, no geral, 10 anos se passaram quando William começou a acreditar que talvez tudo havia acabado. E então, no dia 4 de novembro de 93, os investigadores apresentaram queixas criminais contra a Teresa e 2 de seus filhos. O William foi encontrado em um subúrbio de Sacramento, onde trabalhava em um armazém e morava em um bairro tranquilo. Os 2 investigadores o procuraram no trabalho. Eles o algemaram e disseram: você está preso por homicídio. Quando os 2 investigadores o levaram preso e disseram o motivo, dando mais explicações, eles o colocaram em uma sala e passaram a mostrar fotos de alguns lugares. E os investigadores perguntaram onde a mãe dele estava, quando foi a última vez que eles conversaram. E foi aí que ele começou a ter uma noção do que de fato aquelas acusações se tratavam. Os investigadores logo souberam da prisão anterior do Robert e o encontraram na prisão do condado de Nevada. Então, agora que a localização do Robert estava clara, o William estava preso, a polícia começou a caçada pela Teresa. Após iniciar uma busca pelo país atrás da Teresa, ela foi encontrada 5 dias depois. Os investigadores da Califórnia receberam um telefonema das autoridades de Salt Lake City, informando que a Teresa havia sido rastreada por um pedido de carteira de motorista. Ela também havia sido presa apenas 5 dias antes por dirigir embriagada. Ela trabalhava como cuidadora de uma mulher de 86 anos há mais de um ano e tinha pegado $4.600 com o filho da idosa. A polícia acreditava que ela planejava fugir, já que seus pertences estavam arrumados para fuga. Ela provavelmente se deu conta que o seu nome estava aparecendo na televisão. O William ficou muito feliz quando a mãe dele foi presa, mas isso não significava a liberdade dele. E ele foi levado para o mesmo tribunal em que a Teresa estava. O mais interessante é que a Terry trabalhava como caixa de supermercado no mesmo bairro onde a mãe dela morava e trabalhava antes da prisão. Elas não sabiam que moravam perto uma da outra e jamais se encontraram. O Robert foi acusado e foi dito que ele não queria colaborar com a polícia no começo.
E a polícia achava que o William era cúmplice porque eles falavam pra ele: tá, se você não era culpado, por que você não denunciou? Você teve 10 anos pra denunciar. Por que você não fez isso? E a única resposta óbvia que ele tinha era dizer: olha o que aconteceu com quem denunciou. A Suzanne tentou denunciar, ela procurou o serviço de proteção à infância e perdeu a vida. Então, eu só estava tentando salvar a minha vida. E ele tinha 26 anos a essa altura. No tribunal, a Teresa manteve-se passiva durante a audiência, só que o William ficou nitidamente desconfortável. Se vocês verem as gravações, o desespero dele de ter que ver o monstro da mãe dele ali na frente foi tão grande que o advogado disse: olha, a presença dela está deixando-o nervoso. E o William disse que nervoso não era a palavra certa, porque ele foi pego desprevenido e vê-la entrando no tribunal causou suor, pânico. Era um momento horrível para ver a torturadora dele. O mais interessante é que até mesmo o cara que estava sentado do lado do William pediu para que o tirassem de lá. Depois daquele dia no tribunal, ele nunca mais viu a Teresa. Nos depoimentos dos irmãos quando a polícia foi atrás deles, é que exceto Robert, nenhum tinha ouvido falar sobre a mãe há vários anos. E um ponto em que eles concordaram era que onde ela estava ou o que ela estava fazendo não importava, desde que eles não precisassem vê-la novamente. A Teresa foi acusada pelos homicídios, pela tortura de suas duas filhas e foi indiciada no Tribunal de Salt Lake City em 15 de novembro de 93. Ela foi extraditada no mês seguinte e indiciada perante o juiz Richard Rokans. E também foi acusada de 2 acusações de homicídio, 2 acusações de conspiração para cometer homicídio e circunstâncias especiais, que era homicídio múltiplo e homicídio por tortura, e acusações que inclusive poderiam resultar em uma sentença fatal. A Teresa se declarou inocente, foi detida na cadeia do Condado de Sacramento, e aí no mesmo dia o juiz ordenou que o William fosse processado como adulto, e o Robert finalmente fechou um acordo com os promotores e concordou em testemunhar contra a Teresa em troca de uma sentença mais leve. Um mês depois, todas as acusações contra ele, exceto a acusação de conspiração em relação ao que aconteceu com a Sheila, foram retiradas. Quando a Teresa soube do acordo que o Robert fez com o escritório do promotor público, ela decidiu que não queria se arriscar com uma sentença fatal e se ofereceu para se declarar culpada em troca de sua vida. O promotor público John O'Mara concordou em 17 de outubro de 95 que a Teresa mudasse sua confissão para culpada. Durante a sentença, o juiz William caracterizou os crimes dela como insensibilidade além da crença e a sentenciou a 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua. A Teresa será elegível para a liberdade condicional em 2027. Se ela viver para vê-la, terá 80 anos. O Robert, que ainda estava cumprindo a acusação do barman que perdeu a vida em Las Vegas, acabou sendo condenado a 3 anos de prisão estadual e o tribunal ordenou que essa sentença fosse executada simultaneamente com a sua sentença de 91. O William e o Robert se declararam culpados de cúmplices de homicídio e a promotoria tentou de tudo. Eu fiquei impressionado. Eu li inúmeros relatos que a promotoria fez um esforço para afundar os meninos de uma forma que até os jornalistas da época ficaram chocados. Uma das coisas que acabou se voltando contra os promotores foi que eles haviam usado métodos típicos da Califórnia. Violaram a lei, excedendo o poder de jurisdição. E aí isso acabou sendo derrubado, porque um juiz falou: epa, vocês estão transcendendo a lei. E o William acabou marcando um 10 em seu teste de liberdade condicional, o que significava que ele foi considerado um risco de voo mínimo. Além disso, 5 amigos e ex-empregadores testemunharam em uma audiência de fiança que William era um jovem de caráter exemplar e que levava uma vida estável. No meio desses conflitos legais, William e o Robert
acabaram parando no mesmo ônibus policial. E eles conversaram, especificamente o Robert contou alguns detalhes de coisas que aconteceram depois que o William saiu da casa. Finalmente, o William foi condenado a 5 anos de condicional e sessões obrigatórias de terapia. Durante as audiências, o pai do William veio em sua defesa. Ele já havia se reconectado com seu filho um pouco antes dele ser preso, e ele falou publicamente que acreditava na inocência do filho e disse: olha, a Teresa é um monstro, ela é um monstro, tudo é culpa dela. E o mais interessante é que os outros pais, os ex-maridos, também foram atrás de seus filhos, incluindo das 2 garotas que já não tinham mais filho. No verão de 1998, Robert começou a reivindicar a educação que a sua mãe o havia roubado. Ele fez o rolo da honra de uma escola do ensino médio de Lovelock, que oferecia cursos para detentos, e ele esperava obter um diploma no início de 1999. Desde o clímax do caso contra sua mãe, a Terry correu de estado em estado, de homem em homem, e de uma falsa esperança em falsa esperança. Ela se tornou alcoólatra e em outubro de 98, 3 anos depois que a sua mãe foi presa para o resto da sua vida, a Terry conseguiu se ajustar um pouco e estava se sustentando como babá no Missouri. Os seus relacionamentos terminaram todos em divórcio e ela não procurou contato com seus irmãos. Ela nunca mais falou com William, nunca mais falou com Howard, e eu soube que pelo menos por um tempo o Robert estava escrevendo para ela. Infelizmente, apesar de ter feito o possível para seguir em frente, a Terry nunca conseguiu aproveitar a vida inteiramente. Afinal, em 8 de dezembro de 2011, aos 41 anos, ela acabou falecendo na cidade onde morava, em São José, no Missouri. A causa do seu falecimento foi atribuído à insuficiência cardíaca. Pelo que eu descobri, ela havia se divorciado recentemente e ainda estava lidando com o passado, mas era uma pessoa calorosa e amorosa. A página do Facebook está ativa até hoje. Ela ainda fazia algumas postagens, ela escreveu um pouco de sua história e, pelo menos por lá, não há nenhuma atualização dizendo: olha, ela perdeu a vida, sua conta ficou como da última vez em que ela postou ou fez algo. Muitos anos depois, o Robert tinha 47 anos, quando foi condenado pelo juiz distrital, o Gary Fenner, a 8 anos e 1 mês de prisão federal sem liberdade condicional. Em 4 de fevereiro de 2016, ele se declarou culpado de 2 acusações de distribuição de filmes adultos infantis e uma acusação desse material infantil também, sem contar outra acusação de posse desse material infantil. A Teresa continua encarcerada na Califórnia e ela tentou uma audiência de liberdade condicional em julho de 2019, mas foi negada a libertação. Então eu soube que ela se agarra à esperança de ser solta em 2024. William disse que o fato da Teresa passar o resto da vida na cadeia é um grande alívio para ele, porque ele nunca viu sinal de remorso e ele disse que acha que ela não é capaz de sentir remorso. Ele falou também que nunca mais quer ter contato com ela, que não quer vê-la outra vez. Ela acabou com 6 filhos. Não tem um filho que ela não colocou no mundo que não esteja destruído ou sem vida. Ele disse que, olhando para sua infância, ele preferia ter sido sequestrado quando era pequeno. Com certeza o sequestro seria muito melhor do que o que estava aguardando. William disse que em relação a Suzanne é uma coisa que o persegue quando ele dorme e é a maior fonte de pesadelos. Ele disse: olha, se eu fosse mais forte as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu não sei dizer o quão diferente, mas algo mudaria. Quando ele olha para a foto das irmãs,
cada uma delas, ele diz que isso traz um nível de arrependimento. E que ele ouve muitas pessoas dizendo, olha, se fosse eu teria feito diferente. E ele diz, bem, eu estava lá e não fiz nada. Mas não tem como voltar para consertar porque ele era muito fraco. William diz que teve que se tratar muito ao longo dos anos e que ele foi melhorando. Mas que até aquele momento, quando ele deu esse depoimento, ele não se conectava por inteiro. Ele não conseguia liberar as suas emoções como as pessoas fazem. E por conta desse sentimento que ele tem do complexo de remorso por não ter sido alguém melhor, ele ainda tem essas dificuldades para se relacionar. Então ele não tem muitos amigos. Mas ele diz que a vida dele é diferente. Ele é casado, tem uma filha linda. E ele disse, eu acredito que eu sou um bom pai para ela. Eu acredito que ela gosta de mim. E o meu cotidiano é como de qualquer um. Eu vou trabalhar, eu volto para casa, eu fico com a minha família. E eu tenho o que parece ser uma vida bem normal. O William disse que não sabe o que a mãe dele tinha e que não quer tentar compreender. Ele sabe que quer ser um pai melhor do que ela foi como mãe. E ele disse, eu sei que o nível é muito baixo, mas eu quero ser o tipo de pessoa que quando a minha filha for mais velha, ela poderá ter toda a confiança em me procurar e se sentir segura. Eu quero ser quem vai definir a vida dela. Ele diz que o que quer que defina a sua vida é que ele não deu sequência àquela violência toda. Ele disse também que não tem contato com nenhum dos irmãos vivos. Quando perguntado sobre o Robert, ele disse que não fazia ideia de onde o irmão estava. E o que quer dizer que ele não sabia que seu irmão estava na cadeia. Ele terminou dizendo, olha, nós aprendemos a ser pessoas horríveis, mas eu consegui superar isso e criar um futuro diferente para minha filha. Bom, esse caso é aquele que você tem que respirar. Eu acho que é um dos casos mais bárbaros que eu já fiz aqui nesse canal. Para começar, quando você ouve uma história como essa, você começa a viajar em perguntas. Onde estavam os vizinhos? Onde estavam as pessoas do sistema escolar em que a mulher foi lá na escola, um por um, e disse que estavam se mudando e eles simplesmente não verificaram? Como ninguém viu algo errado, como ninguém tentou intervir. É desconcertante que todos os casos que eu trago aqui no canal, a participação dos assistentes sociais chega a ser criminoso. Se eu estivesse em apuros e alguém dissesse, eu vou ligar pro sistema social, eu ia começar a chorar e dizer, não faz isso. Não faz isso. Porque é impressionante, eu não consigo entender todos os casos que eu tenho aqui no canal. Todos os casos. Todos os casos que dependem de assistência social, dos assistentes sociais, os desfechos são os piores. E o pior, eu tenho um caso berrante para fazer, que já está na minha mira, e eu já sei, porque a minha mãe me contou, que ela que me passou o caso, ela gostou do caso e disse, olha, esse caso é bom, vai combinar com você. E ela já falou para mim que a assistência social do caso vai beirar ao absurdo dos extremos. Então eu já nem imagino o que está me aguardando, mas eu não consigo entender que tipo de profissionais fazem perguntas sobre a mãe na frente da mãe. Eu não consigo entender. Esse assim é o básico. Isso eu acho que não precisa de formação. Não precisa de formação para você simplesmente raciocinar e falar, não, como eu vou fazer perguntas delicadas sobre a mãe, ela não deve estar presente no mesmo ambiente que esses menores. Isso para mim não faz o menor sentido. Como duas mulheres entraram lá para fazer as perguntas. Duas mulheres. Como elas não identificaram? Será que essas senhoras não eram mães? Não é possível. Será que elas não se comoveram? Será que elas... Gente, a história que a Suzanne contou
era mirabolante demais para ser uma invenção dos horrores que a mãe fazia. O tipo de intervenção que deveria ter ocorrido ali era extremo, era grave. Não dá para entender, não dá para explicar. Isso é muito grave em um nível que mostra como alguma coisa é errada nesse sistema. Eu vi um documentário recentemente, uns meses atrás, e mostrava a história de pais, no caso homens, que tentavam a guarda dos seus filhos, considerando que as mães eram mulheres horríveis. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi o documentário e eu fui passando mal, mas foi me dando agonia e me dá um desespero, uma vontade de fazer alguma coisa, mas aí você entra em desespero porque você vê que você não pode fazer nada. Aí esse documentário mostrava homens desesperados, lutando pela guarda dos filhos. O sistema de família não fazia nada, os juízes não faziam nada. Tinha um caso de um homem, nossa, que desespero. A mulher ficou com muita raiva do cara, porque ele largou dela, ela era uma mulher horrível. Aí, eles tinham um filho lindo, um menino muito bonito. O que aconteceu? Ela simplesmente começou a encher o garoto de comida para ele ficar obeso. E o garoto ficou obeso e começou a sofrer na escola, começou a se sentir mal com a aparência, e ela dava de tudo para ele engordar. O pai via aquilo ali e sabia que era pura maldade da mulher. Gente, ele entrou, contratou advogados, o advogado falou, olha, você vai fazer o seguinte, toda semana que o garoto passar na sua casa, você vai pesá-lo no dia que ele chegar, e depois você vai pesá-lo no dia que ele sair. Então, ele foi juntando uma planilha, comparando o peso do garoto quando ele chegava e o peso dele quando ia. Obviamente, ele tinha uma alimentação saudável com o pai, então ele emagrecia. Quando ele chegava da mãe, o peso dele estava extremo. Pois vocês não acreditam, ele foi até o juiz, apresentou essas provas, o juiz ainda o impediu de passar a semana com a criança, que no caso era uma semana com a mãe e uma semana com ele. Depois, o juiz falou, agora você só vai poder ter visita supervisionada. A mulher chegava lá, falava horrores, sem prova nenhuma. Todo mundo acreditava. Eu não entendo isso. Ninguém investigava. Gente, o homem foi tendo um desespero que, sabe o mais triste na história? Foi tão horrível o que aconteceu com ele, entre as tentativas legais dela infernizar a vida dele, que ele desistiu do filho. Esse é o fim menos trágico, porque outros, eles foram mostrando fotos e foram contando a história. Tinha um cara que simplesmente tirou a própria vida, depois que o tribunal não deixou mais ele ver o filho dele. Teve uma outra, a mulher engravidou do cara, e aí ele não quis ficar com ela, ele falou, eu vou assumir, o bebê é meu, eu quero ser pai, mas eu não vou ficar com você. Pois vocês não acreditam? Ela conseguiu abrir um processo para doar o bebê, ele esperneou, chorou, foi no tribunal, e ainda assim permitiram que ela doasse o bebê. Ele ficou impedido de saber para onde o filho dele estava indo, e a mãe ficou de bem, ainda disseram não, é o direito dela, é mulher e não sei o quê. Assim, é berrante. Eu não gostaria de estar perto de ninguém que passa por uma situação como essa, porque esse tipo de sofrimento é torturante. Já é desesperador. Eu já lidei com um caso uma vez que era desesperador. No caso era a mãe, que temia perder a guarda da filha. Era impressionante. Aí quando o caso é inverso, parece que o homem tem vantagem. E assim, é incrível, não tem explicação. Quando o homem é do mal, é um mau caráter, aí ele tem vantagem. E ela estava temendo perder a guarda da filha, e nesse caso, ele tinha dinheiro, ela tinha menos. Já era desesperador acompanhar aquilo. Imagina quem está lutando para conseguir recuperar, para tirar o filho ou a filha das garras de uma mãe diabólica. Aí você vê o pai do William, que tentou de tudo, a justiça virou as costas para esse homem. É impressionante. Eu acho que uma coisa que potencializou muito e que fez com que ela continuasse fazendo tudo aquilo é o fato de que ela foi se safando. O tribunal, isso aqui, a gente já tinha discutido muito isso em casos aqui, na época do julgamento do Johnny Depp, eu falei sobre isso, eu trouxe estatísticas. As mulheres têm muito menos chance de serem condenadas, mesmo cometendo o mesmo crime que um homem. As pessoas simplesmente se comovem quando olham para aquele rostinho, quando olham para aquele cabelo, para aquela carinha de inocente. E aí, elas se safam completamente. Essa mulher se safou a sangue
frio, as provas são claras. Ela tirou nele pelas costas. Como o júri inocentou a quantidade de casos aqui do canal em que mulheres se safaram cometendo barbaridades é monstruosa, você pode olhar. Gente, nós temos aqui um dos casos da Michelle Carter, 5 meses de prisão. Gente, é aquela menina, vocês lembram daquele caso lá? Da menina que matou o bebê, ela matou o bebê. E também não foi condenada a nada. Então assim, você olha, e sem contar, esse ainda é o mais bárbaro. Esse ainda é o mais bárbaro desse caso. A garota tirou a vida do bebê e o tribunal ainda disse que as cinzas do bebê podia ficar com ela, mesmo o pai lutando na justiça para que fosse entregue a ele. Então simplesmente você vê como o sistema aqui é altamente disfuncional. Parece que foi projetado para simplesmente beneficiar um dos lados, não importa o quão errado ele esteja. E o mais triste nisso tudo é que quem vai sofrer mais do que um pai que está lutando pela guarda do filho, que está lutando contra a alienação parental, são os menores. Esses são as maiores vítimas, porque eles vão ser submetidos a todo tipo de tortura, aonde o sistema não está ali para protegê-los, o sistema não foi feito para lidar com eles, porque esse sistema que nós temos, tanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, que a gente tem uma lei muito melhor, tem um sistema legal que funciona muito melhor do que aqui, e tem aspectos lá que são bem mais coordenados, e inclusive em alguns pontos a gente até aplaude, mas o sistema, a vara de família deles, eu acho péssima também, do mesmo nível daqui, sem contar essas situações de assistência social. Simplesmente todos os casos em que há um menor ali pedindo socorro, ninguém faz nada para ajudar. Eles têm o poder. E aí nessas horas, a gente quer, muitas vezes, realmente se pensa nisso que eu comentei ali. Os vizinhos, e não sei quem, os parentes. Mas aí, a responsabilidade, de fato, não é do vizinho, não é dos parentes, é da assistência social. O poder não está nas mãos dos vizinhos. Está na mão da assistência social. Eles têm o poder, eles que têm que intervir. Eles que têm que fazer alguma coisa para salvar. Se tivessem intervido, se tivessem recolhido, a história de todos eles teria sido diferente. O sangue daquelas garotas está na mão daquele pessoal de assistência social. É impressionante como tudo dá errado. O sangue dessas garotas estava nas mãos daqueles jurados, já que todos já devem ter perdido a vida a essa altura. O psiquiatra que testemunhou, eu não entendo. Eu acho inadmissível quando alguém vai testemunhar em favor de um monstro como esse, um psiquiatra que simplesmente se vendeu. Ai, ela mostra remorso, não mostra remorso nenhum, nunca mostrou. Ela simplesmente viu que se safou de um crime e ela se deu conta, ela percebeu que pelo fato dela ser mulher, ela tinha uma vantagem imensurável. Ela tinha uma vantagem que nenhuma outra pessoa tinha. Ela poderia fazer o que quisesse e ninguém poderia detê-la. É difícil imaginar que os filhos estudavam cada um em uma escola diferente. Então, como a mulher aparece várias vezes na escola e ninguém pergunta, então tá, temos que verificar realmente para onde você vai, os documentos. Eu não entendo isso. E o mais triste nesse caso é que tudo cooperava. Tudo cooperava para que essa mulher se safasse. Um dos detalhes que mais me chocou na minha pesquisa é que depois que ela foi presa, o pessoal que a conhecia naquele bairro em Salt Lake City ficou do lado dela. Isso é mentira! Conhecemos essa senhora e ela é incapaz de fazer mal a uma mosca. Gente, com as malas dela prontas. A polícia, olha, tá, ela ia fugir com o seu dinheiro, viu? Pois mesmo o homem que prestou o dinheiro, a idosa que ela cuidava, todo mundo que a conheceu, não... Incapaz, é mentira, é um complô. Ainda tinham pessoas defendendo, fazendo visitinha, erguendo faixas, inocente presa. Mas assim, o nível do absurdo nesse caso estremeceu, assim, é um terremoto, passou por cima de tudo. Acho que assim, aqui deu tudo errado nessa história, mas aqui deu tudo errado mesmo. O nível de violência é altamente extremo, sem contar, o mais chocante é que, até onde eu sei, com os níveis de acusação que a Suzanne havia feito, o serviço de assistência social, mesmo que tivesse considerado que tudo estava ok, deveria ter retornado outras vezes para verificar, para fazer checagens, para ver registros de escolas. Eles não fizeram isso. E a Teresa, quando ela viu
E as mulheres acreditaram na história dela. Ela deve ter sentado na cama, ela deve ter rido e ela deve ter falado: eu sou imbatível, eu sou indestrutível e eu realmente posso fazer o que eu quiser. E ela fez o que queria. E ainda está pedindo liberdade condicional. Mas eu já vou falar disso lá na frente. O sistema falhou aqui em todos os aspectos. Todo mundo errou com esses menores. A justiça falhou desde o começo. Sem contar que esse caso é desolador do começo ao fim. Aqui não tem, esse caso não tem um respiro, não tem um momento de esperança. Esse caso aqui é soco atrás de soco, do primeiro segundo ao último segundo. E se tratando de uma situação como essa, você fica muito revoltado. Por que muitas histórias envolvendo menores mexe com as pessoas? Faz com que as pessoas fiquem revoltadas, indignadas. Porque todos sabemos e temos consciência que os menores não conseguem se defender. Um adulto, ele até pode se defender. Muita gente ainda perde a vida, lamentavelmente, mas ainda tem chances de se defender. Às vezes a pessoa só não sabe como e ela acaba sendo vítima disso, da falta de conhecimento, de uma estratégia. Às vezes ela precisa fugir, ela não foge, ela fica, mas o menor ali não tem isso. Ele absolutamente não tem esse conceito, ele não tem força física, ele não tem condições financeiras, ele fica literalmente à mercê dos pais. Ele fica refém de adultos ou de uma adulta. E nesse caso de alguém que tinha muito poder, uma mãe diabólica. E eu acho muito interessante é que o William, quando foi preso, ele falou para a polícia que ele não tinha intenção nenhuma de procurar os irmãos. Ele disse, inclusive foi muito forte assim, no depoimento dele, ele colocou assim: eu não tenho interesse, eu não quero saber nada dos meus irmãos. E alguns de vocês podem estar se perguntando: nossa, por que eles não foram atrás um do outro? Por que eles querem manter essa distância? E esse caso aqui é um exemplo vivo de como o trauma ele opera em diferentes situações. Tem um outro caso que eu vou trazer aqui que é muito triste, que ele também tem um desfecho como esse, aonde as duas vítimas, que eram irmãs, uma vai embora e a outra nunca mais tem notícias dela. E o que mais me comoveu nessa irmã, que eu fiquei tão triste, deve ter uns 3 anos também que eu vi esse caso, que ela dizia: eu não entendo por que a minha irmã não quer falar comigo, por que ela não quer mais me ver, eu não entendo. E eu entendo, eu gostaria muito de encontrar com ela para dizer eu sei o porquê. Se você olhar para o caso dos irmãos Turpin, então, o que acontece? Os irmãos Turpin, hoje, são irmãos que estão em constante comunicação, contato, um tenta proteger o outro, eles não vão se afastar, permanecerão juntos pelo resto de seus dias. E aí, você olha para a situação deles, irmãos que viveram coisas parecidas com esses irmãos, mas aqui a reação é diferente. Esses irmãos não quiseram mais ver um ao outro. E aí você fala, por quê? A Teresa conseguiu ser mais perversa em um aspecto do que o David e a Louise Turpin. Porque o David e a Louise estavam em 2. A Teresa estava sozinha. Então, ela não conseguia fazer tudo o que precisava com seus próprios braços. Então, ela precisava usar os seus filhos para manipular e até mesmo para agredir um ao outro. No caso dos Turpin, como o casal tinha um para validar o outro o tempo todo, naquele horror, nós vemos que em um determinado momento, eles colocaram os irmãos mais velhos como monitores para supervisionar os irmãos mais novos. Então, eles começaram, em um determinado período, a fazer com que, psicologicamente, um irmão ficasse contra o outro. Mas isso não teve um efeito duradouro, porque ao mesmo tempo em que os irmãos mais velhos eram monitores, a partir de uma determinada época, os pais faziam questão de limitar o contato entre eles. Então, há um momento específico em que, embora um acabe tendo que ficar vigiando o outro, não há um uso de violência física. Então, você quase não encontra relatos como esse. A gente acha até mesmo que em um determinado momento, quando eles moravam no Texas, os irmãos tinham que disciplinar quando alguém cometia alguma coisa, mas era colocado na gaiola, não era agressão física. Aqui havia agressão física.
a Teresa fazia, ela obrigava com que um irmão agredisse o outro, porque só ela era difícil demais para exercer toda aquela violência física. Então, o impacto emocional aqui é muito profundo, porque mesmo que os irmãos estivessem sendo obrigados, o trauma acabou se enraizando não apenas com a torturadora principal, mas nos outros irmãos que foram instrumentos para a execução dessa violência. Então, esses irmãos que serviram de suporte entraram no registro da memória como contribuintes do trauma. Então, eu não acho que a distância que o William tem dos irmãos, no caso dos que sobraram, que foram apenas 3, ou do que ele tinha de quando ainda a Terry estava viva, era por sentir ódio, repulsa, mas era simplesmente que olhar, encontrar com qualquer irmão o faria reviver todo o trauma. E isso se aplica aos demais, no caso a Terry, ao Howard e ao Robert. Uma consequência do trauma é que não é apenas o executor que fica marcado em você, mas é o que ele está usando também. Então você pode pensar em uma situação da sua vida. Vamos imaginar, pegar um caso extremo aqui de alguém que é violado, ou foi violado, era violado. De repente, você era violado no seu quarto. Provavelmente, hoje adulto, se a sua mãe e seu pai ainda moram na mesma casa, você vai sentir certa resistência, você sente certa resistência até mesmo passar pela porta daquele quarto. Porque foi ali que tudo aconteceu. O quarto em si não tem culpa, as paredes não têm culpa, os tijolos não têm culpa, o armário, a cama, nada que estava ali dentro tem culpa. Ninguém ali foi cúmplice. Se a cama fez parte do que aconteceu, ela foi forçada a servir o monstro que te atacou. Mas, infelizmente, o cérebro não faz essa desassociação porque é difícil demais para lidar. É grave demais. Nós ficamos marcados por tudo o que envolvia a circunstância ruim que nos atingiu. Então, no caso dos irmãos Turpin, eles sofriam mais do que eram usados para exercer violência um contra o outro. Então hoje, eles podem se apoiar em suas próprias memórias e também na identificação de que o outro sabe exatamente o que ele passou. Ou ele entende o que eu passei porque ele também passou por isso. O olhar de interpretar, identificar o outro como vítima, nessa situação dos Turpin, é muito mais claro do que na situação dos irmãos Knorr. Infelizmente, essa mulher foi tão perversa que ela destruiu literalmente a sua família em diversos níveis. Ela conseguiu jogar um contra o outro na memória emocional. O nível de maldade dessa senhora é extravagante, é incompreensível e principalmente é revoltante. Às vezes você viveu alguma coisa muito difícil na sua infância e os seus irmãos fizeram parte disso. E hoje você quer distância deles. Não porque tem raiva, mas porque de alguma forma eles lembram daquilo que aconteceu. Às vezes, a situação não envolve seus irmãos. Pode envolver outra figura, uma figura importante da sua vida que não tem culpa. Não tem culpa direta. E eu preciso te dizer que você precisa resolver isso. Porque você ainda está sendo vítima da maldade que foi atribuída e que foi exercida quando você estava em desvantagem. Às vezes, após o término do cativeiro e dependente do cativeiro que você passou, cada um foi para um lado. Familiares divididos emocionalmente. E essa divisão não é saudável, porque essa divisão é fruto do que te aconteceu. E é importante você entender agora que você já perdeu tanta coisa. Pode ter perdido
a infância, a juventude, a adolescência, perdeu tantas coisas boas, foi privado de tantas sensações e emoções positivas e hoje você ainda está perdendo porque o trauma ainda está exercendo um bloqueio poderoso. Um bloqueio que te afasta das pessoas que amam você ou que você ama. Às vezes você se encontrou com alguém e você falou, olha, eu compartilho desse mesmo sentimento, eu não sei explicar o porquê. Alguém que disse, eu amo fulano, mas eu não consigo entrar em contato. Eu amo, mas eu amo de longe. Porque a pessoa é tóxica, porque a pessoa é ruim, te fez mal? Não é por isso, eu só não consigo. E às vezes você não sabia explicar o porquê, mas hoje, se essas palavras se encaixarem com a sua situação, com a sua história, eu quero dizer pra você, não deixa o seu agressor roubar esse contato. Você já foi roubado em tanta coisa. Não deixe que essa maldade continue se estendendo, lhe causando mal, até os dias de hoje. Eu sei que é difícil, não é uma coisa que você vai levantar da noite pro dia e vai, uau! Não, mas é um processo. Às vezes você precisa de alguma ajuda profissional para executar, para desassociar o seu pai, não sei, às vezes sua própria mãe ou seus irmãos, daquele trauma. Às vezes a situação é ruim, às vezes a mãe era um monstro e você, seu pai, seus irmãos sofriam na mão dela e agora cada um tá para um lado. Às vezes era o seu pai, a pessoa horrorosa da sua vida. Você, sua mãe, seus irmãos sofriam e hoje cada um está para um lado. É tempo de gerar restituição de tudo aquilo que te foi roubado e que ainda está sendo roubado. Não deixe, não permita que você seja impedido de viver, de compartilhar com quem é importante, com quem é essencial e com quem é do seu sangue. Às vezes você está vivendo um trauma horroroso, as consequências de um trauma gravíssimo, e você fala, eu acho que pra mim não tem cura, não tem jeito, mas eu quero te dizer, todo trauma, hoje eu te falo aqui como psicanalista clínico, todo trauma pode ser curado, todo. Por mais difícil que tenha sido, por mais baixo que você tenha ido, há cura, há possibilidade de restauração emocional e psicológica. O processo não é fácil. Mentalmente, o começo pode ser o mais difícil, ou às vezes o meio, ou então o final, porque às vezes o final guarda segredos que estão ocultos na memória. E aquela memória vai fazer de tudo para ficar ali escondida. Então, quando aquilo vem à tona, é uma explosão emocional. Às vezes eu já trabalhei com pessoas em que o estágio final era o mais difícil. Parecia que um monstro tinha acordado, literalmente. Eu já vi situações em que o progresso era extremo, assim, era fantástico. Fantástico. Dava para escrever um livro. Se contar, ninguém acredita. Tanto avanço. E de repente, eu cheguei em um ponto onde eu descobri algo muito oculto, uma reação, uma consequência de um trauma que gerava um comportamento danoso. E eu toquei naquele trauma. E às vezes a pessoa entrou em crise. Chorou, esperneou. E depois falou, é isso aqui. É isso aqui mesmo. E se permitiu ser curada. Ou se permitiu ser curado. Algumas não quiseram enfrentar esse último gigante. Já ouvi pessoas
Realmente, foi um avanço extraordinário que fizemos até aqui, mas esse último estágio, que eu não lembrava ou eu não sabia, mas eu sei agora, eu não quero enfrentar. Todo mundo tem uma escolha. E o resultado final vai depender daquele indivíduo, de até onde ele estava disposto a ir. Tem algumas pessoas que estão dispostas a correr 100 quilômetros. Outras, não, eu vou mais longe. E algumas dizem, eu quero ir até o fim. Pode cavar, porque eu quero chegar no final. Às vezes você já fez um progresso muito grande no seu emocional, com seu terapeuta, ou às vezes sozinho, mas você parou. Você simplesmente disse, quer saber, não, eu não posso mais. E o motivo do porquê você não pode ser qualquer coisa. Para cada um é uma peça diferente, mas se é importante e essencial para a sua cura, para a sua vida e até mesmo para o bem-estar daqueles que dependem de você, então eu quero te dizer uma coisa muito importante. Retoma o seu caminho e retoma o seu lugar. Só você, onde quer que você esteja agora, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, me ouvindo da sua casa, de um banheiro, eu não sei. Só você sabe aonde você parou. Do lado de fora ou do lado de dentro. E nesse momento, você que simplesmente ficou estagnado, tem o poder de continuar avançando até a linha de chegada. Para alguns, falta pouco. Às vezes, 10 metros. Você está falando, eu acho que eu consigo ver a faixa ali. Eu vejo a faixa branca. Eu vejo e eu tô quase alcançando. Para outros, eu vejo, mas ainda está meio longe. E tem alguns, às vezes até a maior parte dos que me ouvem, eu nem vejo a faixa. Eu nem vejo. Eu nem sei aonde fica o final. Eu não sei aonde ele chega, aonde ele está. E às vezes você fica desanimado porque você vê que a distância é muito grande. São quilômetros e quilômetros e quilômetros que você fala, não, a pé desse jeito, eu não chego vivo. Mas eu quero te dizer que independente se você está a poucos passos da cura ou a muitos passos, a distância não é o maior empecilho para a vitória final no psicológico e na estrutura emocional, na autoestima, no autorretrato, naquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Algumas pessoas começam a promover resultados com o que elas têm. Ela começa um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aquele caminho tão árduo, tão deserto, passa a promover surpresas. Porque durante o processo, alguns são totalmente transformados antes de chegarem ao final. Algumas pessoas vão ficar mais velozes. Outras vão ficar mais sábeis.
outras mais espertas. Outras pessoas vão perceber que não estão sozinhas e vão estar acompanhadas de alguém. Tem outras que não vão ter ninguém. Elas vão estar ali e elas vão olhar ao redor e depois vão olhar de novo e vão falar: será que eu vejo alguém? Será que eu encontro alguém? E eu sei que você gostaria, tem muita gente que gostaria que eu dissesse agora: não se preocupa, vai aparecer alguém para te encontrar. Porque sempre aparece alguém para alguém. Mas não é assim que acontece. Infelizmente, tem algumas pessoas que não vão encontrar outra pessoa ao longo do processo. Porque esse processo é muito individual. Vai de história para história, de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, de vivência para vivência. É uma batalha que você tem que enfrentar sozinho. Para os que estão sozinhos, um dia essa solidão vai fazer sentido. E hoje eu não tenho a resposta para te dar. Eu não tenho os porquês, eu não sei quando, mas talvez a grande virada hoje é que sozinho ou acompanhado pode ser questão de meses, semanas, dias, horas, minutos ou até segundos. Pode estar faltando muito pouco para você vencer. Bom, deixa eu fazer um pós-crédito aqui. A minha análise era outra, completamente outra. Eu ia falar da Teresa em si, da personalidade dela, ia falar do William, mas rolou alguma coisa e mudou tudo. Independente disso, eu só gostaria de fazer alguns comentários rapidinhos em relação ao William. Eu não culpo. Eu ia explicar a condição psicológica, a minha opinião, a visão do que eu acho que aconteceu. Eu só queria dizer isso, que eu não culpo. Eu sei que talvez algumas pessoas podem dizer que ele era fraco e tem até gente da minha família que literalmente responsabiliza o William por muita coisa, mas eu não culpo. Eu literalmente tenho uma visão diferente acerca do que aconteceu e de tudo que ele foi forçado a fazer. E na minha opinião, na minha visão, a Teresa é culpada de tudo, de absolutamente tudo. A pena para ela é muito pouca e inclusive ela deveria ser punida de outras maneiras, incluindo algumas fatais. Então assim, eu só queria deixar claro isso. Mudou tudo, o cronograma caiu por terra e é até difícil explicar um momento como esse, onde você muda de direção completamente, mas eu espero que essas palavras de alguma forma tenham ido ao seu encontro. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Ruby, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele está enfrentando um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que essa história e também tem muitas respostas aqui. Esse livro tem um destrinchar muito importante e uma abordagem psicológica muito interessante. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão realmente se encontrar aqui. E o livro vai autografado se você quiser, marcadores, um pôster exclusivo. E você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Você pode me seguir pelo Telegram, lá tem áudios, bastidores, coisas muito bacanas, exclusivas e demais. E também, meus amigos, tem um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá, então tem muito material bacana. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém sai pra fora nas casas. Parece que ninguém está ouvindo. E a garota se esconde atrás de uma árvore.